Não importa qual capítulo da história você olhe, quase todas as dinastias reais tiveram suas bizarrices, os megalomaníacos, os psicopatas e até mulheres que mataram seus próprios súditos para saciar a sede de sangue. No Egito não foi muito diferente. Os líderes egípcios construíram templos e pirâmides maravilhosos. Eles fizeram leis, cobraram impostos e travaram guerras se passando pelo próprio Osíris. Na verdade, quase todo o faraó foi responsável por milhares de mortes. O Fato Freak de hoje vai desvendar os segredos estranhos e horríveis dos faraós egípcios. Os faraós do Antigo Egito eram considerados a coisa mais próxima de um deus na terra por seus súditos. Os egípcios acreditavam que, ao contrário das pessoas comuns, quando os faraós morriam, eles se juntavam a Deus e continuavam a sua vida nos céus. No entanto, a vida de um faraó era cheia de privilégios. Os antigos egípcios não tinham certeza se a vida no céu seria tão confortável para a realeza. Portanto, era essencial que o faraó morto tivesse servos e súditos suficientes com eles para que pudessem continuar servindo ao seu senhor. Para isso, bastava mandar os servos junto com o faraó para o reino dos mortos, tirando suas vidas. Os arqueólogos chamam essa prática de sacrifício de retentores. Alguns reis tiveram até 500 sacrifícios de retentores enterrados com eles. Essas pessoas não eram apenas guardas, servos e concubinas, mas às vezes também incluíam importantes cortesãos e parentes. Os túmulos dos reis da primeira dinastia, de Ahá até Kaal, são acompanhados por sepulturas secundárias. Essas sepulturas são organizadas em fileiras ou blocos, que se estendem desde o túmulo real. Acredita-se que a posição das tumbas secundárias em comparação com a tumba real reflete a relação de seus ocupantes com o rei durante toda a vida. Vários túmulos foram encontrados contendo restos de esqueletos. A análise de alguns restos encontrados nas tumbas secundárias de Ahá mostrou que nenhum dos indivíduos enterrados lá tinha mais de 25 anos. Só se pode imaginar o quão horrível e bizarra deve ter sido a maneira de realizar o ritual de morte, já que nenhum vestígio de violência parece ter sido encontrado em seus restos. Talvez eles foram envenenados ou oferecidos como alimento aos leões. Infelizmente, graças ao ladrão de túmulos, muitos registros desses sacrifícios de retentores foram perdidos. Pelos valores atuais, saquear túmulos é considerado um crime desrespeitoso com os mortos. Mas no Antigo Egito não havia estigma em torno disso. Na verdade, os faraós tinham uma causa justificada por trás disso. Já que todos os faraós se consideravam a encarnação do deus Horus, roubar o túmulo de seus ancestrais era considerado simplesmente a retomada de seus próprios bens. Esse ato também era comum durante períodos de dificuldades econômicas. Ironicamente, nenhum faraó queria que seu túmulo fosse saqueado, então eles plantavam armadilhas, buracos e explosivos. No entanto, apesar das inúmeras precauções de segurança, o roubo das tumbas prosperava na sociedade egípcia. Curiosamente, apenas o primeiro invasor era considerado ladrão e poderia ser punido severamente por isso se fosse pego. Mas uma vez que uma tumba estivesse aberta, outros roubos eram naturalizados. Porém, antes do sepultamento era realizada a mumificação, um processo complicado que envolvia magia, orações especiais e a remoção de todos os órgãos. Uma operação tão complexa levava cerca de 70 dias para ser concluída. Esse privilégio era reservado para pessoas como os faraós, funcionários de alto escalão e cidadãos ricos. O primeiro passo era remover todos os órgãos internos, exceto o coração. Os egípcios acreditavam que o coração era o centro do ser de uma pessoa, por isso ele era deixado no lugar. Depois que o cérebro e os órgãos internos eram removidos, era preciso retirar toda a umidade do corpo, com um tipo especial de sal. Depois disso, a cavidade torácica era preenchida com linho e palha para dar melhor forma à múmia. Nesse ponto, o corpo era embrulhado no icônico envoltório de múmia e colocado em seu caixão. O faraó já estava pronto para renascer na vida após a morte. Porém, há um segredo ainda mais bizarro. Heródoto, o pai da história, afirma que quando se tratava de mumificação, os egípcios deixavam os corpos das mulheres expostos aos elementos por 3 a 4 dias antes de enviá-los para serem mumificados. Com o corpo da mulher em processo de decomposição, havia menos chances de violação por parte dos homens que iriam prepará-lo. Desde tempos imemoriais, mentiras e propaganda eram usadas por pessoas que desejavam o poder ou queriam manter o poder. Os faraós egípcios não eram diferentes. Eles usaram a religião de forma eficaz para se colocarem como deuses e manterem os súditos submissos. Os antigos egípcios deixaram uma arquitetura maravilhosa, decorada com belas estátuas e pinturas artísticas que hoje chamamos de hieróglifos. As estátuas e hieróglifos retratavam principalmente os governantes, que construíram e glorificavam seu reinado e realizações. Esses símbolos tinham como objetivo mostrar os faraós em sua melhor forma, magros, altos, bonitos, mas isso não passa de uma grande mentira. Eles distorciam suas imagens, assim como filtros do Instagram. A partir das evidências coletadas nas múmias desenterradas, muitos membros da família real do Antigo Egito passaram a ser retratados como peso corporal elevado e pouca massa magra, devido às vidas de sedentarismo e conveniência, juntamente com uma dieta baseada em cerveja, pão e mel.
Quem diria, não? Qual é o segredo mais estranho sobre os faraós egípcios? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de deixar um like e se inscrever para ver mais vídeos como esse. Obrigada por assistir e até a próxima.